Estudo Bíblico Números 19, versos 1 a 22. A água purificadora para aqueles que se contaminassem com mortos. Este trecho descreve o rito da purificação de todo aquele que tocar em coisa imunda, animal ou homem morto. Os versos 1 a 10 explicam como essa água devia ser preparada e o restante do capítulo diz como devia ser usada. Eleazar, o filho de Arão, devia supervisionar o sacrifício de uma novilha vermelha perfeita fora do acampamento. Devia aspergir seu sangue na frente do tabernáculo 7 vezes e depois queimá-la inteiramente, incluindo o sangue, junto com a madeira de cedro, isopo e fazenda vermelha. As cinzas resultantes deviam ser usadas para o preparo da água purificadora, isso é, água para remoção da impureza cerimonial. Uma pessoa contaminada por um morto devia ser considerada imunda durante 7 dias. Adquiria a pureza cerimonial sendo aspergida com essa água no 3º e no 7º dia. No 7º dia, devia lavar suas roupas e o corpo, e ao pôr do sol estaria limpa. Aquele que deixasse de obedecer devia ser excluído da congregação como pessoa imunda. Nota homilética. O 19º capítulo nos ensina: 1. A solenidade da morte, Romanos 6, 21. A morte sempre significa separação. A morte física é a separação da alma do corpo. B. A morte espiritual é a separação da alma humana de Deus. E C. A morte eterna é a eterna separação da alma e do corpo humanos de Deus. 2. Os grandes princípios da vida espiritual são a contaminação pelo contato e a purificação pela separação, 2 Coríntios 6, 17. 3. O significado espiritual especial do antítipo Jesus Cristo. Esse sacrifício nos ensina que a água não é suficiente para a purificação, e a novilha vermelha, um tipo de Cristo, aponta para a purificação daquilo que foi contaminado. Hebreus 9, versos 13 e 14. Cristo, morrendo e ressuscitando, purificou os homens de toda a contaminação que causou a morte e da contaminação que segue a morte. Verso 2. Uma prescrição da lei. O que aqui foi chamado de lei doutrinária, mais tarde foi chamado de estatuto perpétuo eterno. Verso 10. Portanto, o duplo propósito desse ritual era ensinar a Israel a pureza de Deus e preservar essa revelação às gerações futuras. Uma novilha vermelha perfeita. Muitos têm tentado forçar interpretações alegóricas no uso dessa novilha vermelha, nas quais cada detalhe, incluindo a cor do animal, recebe um significado espiritual. Seria melhor aceitarmos essa cerimônia como o faríamos com o quadro de um pintor, reconhecendo que, apesar de todo transmitir uma mensagem, os detalhes são insignificantes quando considerados independentemente. Hebreus 9, 13 a 15 aponta a mensagem dessa lição objetiva. O povo de Deus precisa experimentar a purificação da impureza. Tal como as cinzas da novilha vermelha purificavam cerimonialmente o israelita contaminado, o sangue de Cristo satisfaz a justiça divina, purifica a consciência do pobre pecador e o restaura diante de Deus. A novilha vermelha tipifica Jesus Cristo, segundo a interpretação notável dessa passagem de Hebreus. Assim como a novilha era sacrificada fora da porta da cidade, para com seu sangue purificar os fiéis, assim foi com Cristo. 1 João 1, versos 7 a 9, Hebreus 13, versos 12 a 13 e 9, versos 11 a 14. Verso 4. Espargirá para a frente da tenda da congregação. Este era o ato expiatório que expiava o pecado e aplacava a Deus. Levítico 16, versos 14 e 15. A vida de uma vítima pura e inocente substituía a vida de uma pessoa maculada. Por causa disso, essa oferta pelo pecado chamava-se Hatate. Versos 9 e 17. Verso 9. Num lugar limpo, isto é, cerimonialmente limpo, para a água purificadora. Mais corretamente, água da impureza, aquela que remove a impureza, é a oferta pelo pecado. O plano desse ritual era providenciar uma maneira simples de purificar os israelitas de uma contaminação muito comum.
Ele sentiu em suas consciências o relacionamento que há entre o pecado e a morte e a necessidade da libertação da maldição que a morte representa, a maldição do pecado. A cinza da novilha com água purificava os que pecavam, não à semelhança do pecado de Coré, mas dos que se arrependiam por alguma contaminação. Nosso meio de purificação atual é a confissão diante de Cristo. 1 João 1,9. Verso 12. Se purificará. Como em 8, verso 21, a expressão hebraica é ele se despencará. Embora signifique purificação, a ênfase está sobre a imundícia, não sobre a pureza. Talvez porque ninguém pode ser realmente purificado se não compreender que o pecado é pecado. Verso 13. Contamina o tabernáculo do Senhor. Um israelita contaminado pela morte poluiria tudo que tocasse ou de que se aproximasse. Essa ideia do contágio da impureza cerimonial destaca-se nos versos 14 e 15, Ageu 2,13. Verso 16. Em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura. Qualquer coisa relacionada com a morte contaminava. As pessoas não podiam evitar de se contaminarem ocasionalmente. Por isso, a água purificadora estava sempre à disposição. O sacerdote, contudo, estava proibido de se contaminar, exceto quando morriam seus parentes mais próximos. Levítico 21, versos 1 a 3. Verso 18. Um homem limpo tomará isopo. Qualquer pessoa limpa podia realizar essa tarefa. Não era necessário que fosse um sacerdote. O propósito dessa provisão era tornar facilmente acessível a purificação do inevitável contato com a morte.